Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 33 e 34 nós lemos. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Direções que devemos olhar. Os olhos são vistos na Bíblia como as lentes da alma que reflete toda a orientação da vida de alguém. Por isso Jesus, ao dizer, se os teus olhos forem bons, perceba que Jesus não está falando, ou não estava falando, ou se referindo, dentro de um contexto clínico óptico relacionado à miopia, astigmatismo, presbiopia ou outra questão envolvendo a saúde dos olhos. Mesmo que, por muitas vezes, ele tivesse curado pessoas com cegueira e tantos problemas ópticos, mas quando ele diz, se os teus olhos forem bons, ele está se referindo à natureza do homem, ou que o ser humano, o homem, a pessoa, carrega dentro de si, que está oculto no íntimo, no âmago da sua alma. Queridos, se os teus olhos forem bons, você percebe que quando nós temos olhos bons, uma alma limpa, uma mente limpa, a gente não fica enxergando o pior das pessoas. A gente não fica buscando o pior que alguém tem. Porque quando os nossos olhos não são bons, a gente não vê coisa boa em alguém. Antes de nós enxergarmos as qualidades, a primeira coisa que nós fazemos questão de enxergar são os defeitos. Porque quando os olhos são maus, nada é bom. Quando os olhos são maus, por mais bela e linda que seja a natureza em nossa volta, mas nós vamos sempre direcionar o nosso olhar para aquilo que não é bom. Se vocês lembrarem bem, quando Deus tirou o povo lá do Egito após 430 anos, e o povo viu coisas maravilhosas, milagres maravilhosos, algo que jamais alguém tinha visto, nenhum olho já tinha visto. E Deus tira o povo com dezenas, centenas de livramentos, 10 pragas, livra todo o povo de Israel de todas aquelas pragas, produz milagres maravilhosos no meio do deserto, faz água sair da rocha, faz o pão brotar diante deles, que era exatamente o maná, a semente que triturada se transformava numa farinha e virava um pão delicioso com o sabor de mel e erva doce. O povo viu muita coisa maravilhosa, mas quando eles ouviram um barulho ensurdecedor e olharam para trás, eles viram o exército de Faraó vindo com toda a fúria para cima deles. Naquele momento, eles poderiam continuar olhando para a direção em que Deus mandara que eles seguissem, olhando para a graça, para o poder de Deus na vida deles, mas eles preferiram ficar olhando para aquilo que os amedrontava, porque até aquele momento os olhos daquele povo eram maus, só queria olhar as coisas, esqueceram das coisas boas e começaram a murmurar com Moisés para dizer assim: Moisés, é assim que vai acontecer? Dê uma olhadinha lá em Êxodo 14, versículo 15. Você nos tirou do Egito para morrer aqui? Será que não tínhamos sepulturas suficientes lá? Teríamos que morrer aqui na beira do mar? E aí Moisés, diante daquele clamor do povo, daquela reclamação, e ele foi orar e Deus falou: Moisés, por que você clama a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Que Deus está dizendo, fala para o povo parar de ficar olhando para trás. Fala para o povo para ter olhos bons, olhar para as coisas boas que eu já fiz e que ainda vou fazer.
Por isso, queridos, eu quero, nesta semana, falar sobre quais são as direções que os nossos olhos precisam estarem voltados para nós termos uma alma ou uma vida espiritual saudável. Que a gente não faça conforme o povo de Israel olhou apenas para a ira, o ódio, e olhar apenas para as ameaças dos inimigos, mas que a gente olhe para as coisas boas que Deus fez, que Deus está fazendo e que Deus poderá fazer. Senhor, nos ajude, que tenhamos uma semana maravilhosa, Senhor, sabendo que direção devemos olhar. Em nome de Jesus, amém.